Salmo de número 100. O tema da mensagem nesta manhã é este, irmãos: requisitos para uma verdadeira adoração. Requisitos para uma verdadeira adoração. Acompanhe a leitura deste salmo tão conhecido nosso, o Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai, a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que é a verdade, mais uma vez será exposta neste momento, e para tanto eu careço, ó Deus, da iluminação do teu Espírito. E os nossos irmãos também carecem da mesma iluminação para compreenderem a exposição dela, Senhor. Fala ao nosso coração, que o Senhor nos edifique nesta manhã e nos ensine como te adorarmos verdadeiramente, porque fomos formados e criados com esta finalidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Requisitos para uma verdadeira adoração. Quando nós usamos a palavra verdadeira adoração, você já pode imaginar, existe a adoração falsa? Adoração que não seja sincera e verdadeira? Infelizmente existe. Nós encontramos Jesus dialogando com a mulher samaritana, e isso está registrado lá no Evangelho segundo João, no capítulo 4. Quando depois daquela mulher identificar Jesus como um profeta, ela ainda não o reconhece como o Messias, isso acontecerá momentos depois. Ela começa a fazer uma pergunta sobre a questão de culto e de adoração, naquele contexto ainda, quando existia o templo em Jerusalém. E ela se dirige então a Jesus dizendo: os nossos pais dizem que é aqui no Monte Gerizim que nós devemos adorar, mas vocês dizem que é em Jerusalém. Afinal de contas, onde é que se deve adorar? E Jesus respondeu: podes crer, mulher, que vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura adoradores que o adorem assim. Toda a palavra de Deus, irmãos, por que não dizer de Gênesis a Apocalipse, tem princípios e preceitos para nos ensinar sobre a adoração. Nós fomos criados para o louvor da glória do nosso Deus. Deus, ao nos criar conforme a sua imagem e semelhança, mesmo após a queda, o homem tem no seu coração uma inclinação para a adoração. É bem verdade que muitos homens não têm adorado o único e verdadeiro Deus, adoram outras coisas, coisas que realmente não merecem ser adoradas, mas o homem, por essa questão dessa inclinação, por ter sido criado para essa ideia da disposição de adorar, ele adora. Só que infelizmente aqueles que não conhecem a Jesus, que não professam o nome de Jesus, adoram outras coisas. Muitos têm colocado ídolos no seu coração, têm tributado glória e honra a outras coisas que não sejam o único Deus. E Deus sempre na palavra, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo, exorta o seu povo, para que o seu povo o adore, para que o seu povo o ame sobre todas as coisas, para que o seu povo de fato tenha um coração íntegro na presença de Deus. E com esse salmo, que é um dos salmos também mais lidos por nós, sobretudo nos cultos, nos momentos de ingresso no templo, nesse tempo em que aos poucos a igreja começa a retomar as suas atividades presenciais, nós olharemos para estes versos que estão aqui no Salmo 100 e veremos alguns princípios, algumas lições sobre esses requisitos que Deus requer de nós para que o adoremos verdadeiramente. Este salmo, meus irmãos, encerra um grupo de salmos que iniciou lá no Salmo 93. E do Salmo 93 até o Salmo 100, nós vemos aqui a tônica da exaltação do nosso Deus como Rei, como soberano, como aquele que merece ser adorado, como aquele que merece ser celebrado,
como aquele que merece ser realmente tributado honra, glória e louvor. Você vê essa expressão do verso 1, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, também registrado ali no Salmo de número 98. E nós, amados irmãos, que estamos tendo o privilégio nesta manhã de estar aqui no templo, nós precisamos olhar para este Salmo e celebrar diante de Deus com muito júbilo e com muita alegria. A ideia aqui, meus amados, dessa celebração que o texto diz, é imaginando um rei que está fazendo sua passagem pelos seus súditos, e enquanto o rei passa, os seus súditos o reverenciam, muitas vezes até gritam o nome do rei, proclamando que o rei está passando, proclamando que o rei está presente. Nós, amados irmãos, com toda a reverência na presença de Deus, precisamos aprender que também precisamos celebrar o nosso Senhor com muito júbilo, com muita alegria. A despeito das lutas, das dificuldades, nós não podemos deixar de celebrar com júbilo ao Senhor. Você que está em casa, você que ainda não pode estar aqui conosco, celebre o Senhor com júbilo no seu lar. E nós, amados irmãos que estamos aqui, temos essa ordem do Senhor. Não é um pedido, não é uma recomendação, é uma ordem do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E o lindo também desse verso é que ele não está restrito apenas a um povo. Certamente quando Israel entoava este salmo de ações de graças, quando o povo subia para adorar o Senhor no templo em Jerusalém, havia sim aquela ideia de que Deus ele era único e exclusivo para Israel. Mas o Israel não entendeu que Deus havia escolhido sim uma nação pequena dentre as demais nações, para que Israel fosse modelo para o restante da terra, dos outros povos. E infelizmente, em muitos momentos da vida de Israel, em vez de eles serem modelos e influenciarem as nações, eles foram influenciados com o paganismo das outras nações. Eles passaram a adorar outros deuses no lugar do Deus verdadeiro. Isso custou muito, porque eles foram levados para o cativeiro babilônico. Por 70 anos eles estiveram ali, porque trocaram o Senhor por outros deuses, porque Deus nos fez para o louvor da sua glória. Mas essa celebração, amados irmãos, que tem uma implicação escatológica, diz que quem deve celebrar ao Senhor com júbilo não são apenas os israelitas, mas todos os moradores da terra. Toda a terra deve celebrar com júbilo ao Senhor. E para tanto, nós precisamos anunciar, como nos diz o Salmo 96, anunciar entre as nações a sua glória. Nós podemos crer que aquilo que está lá em Apocalipse, capítulo 7, há de se cumprir, quando o Senhor diz que haverá um grande coral, reunido de homens e mulheres de todos os povos, tribos, línguas e nações, diante do Senhor, diante do Cordeiro, juntamente com os anjos, adorando ao nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E agora nós vamos apresentar a você